Profissões Macabras, os episódios exclusivos sobre as profissões mais perturbadoras, aqui no The Crime Brasil. O episódio de hoje contém alguns gatilhos sobre violência contra a criança, estupro, violência contra as pessoas em geral, assassinatos e descrição de necrópsia. Então, não é um episódio indicado para pessoas sensíveis e é recomendado para maiores de 18 anos. Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, o Dr. Júlio Vilela, que é médico e também é perito oficial médico-legista da Superintendência da Polícia Técnico-Científica de São Paulo, pela equipe de perícias de Marília. Então, é uma honra tê-lo aqui, doutor. Muito obrigada por ter aceito meu convite. E eu espero muito que todo mundo goste desse episódio. Estava muito ansiosa para ter um médico legista aqui no The Crime. Então, muito obrigada mesmo por estar aqui hoje. Bom, boa noite. Meu nome é Júlio Vilela, eu sou médico e médico legista na cidade de Marília, na equipe de perícias médico-legais de Marília. Também sou ortopedista, também atuo aqui em Marília também. E fui convidado pela Tainá e com muito prazer vou falar hoje sobre as minhas profissões, ou mais especificamente sobre a profissão que chamou a atenção da Tainá, porque eu acho que é a profissão mais macabra que a gente pode exercer como médico, é a de médico legista, né? Porque eu acho que é ao pé da letra da origem do termo macabra ali, a dança da morte, né? Le danse macabre. Eu acho que o médico legista é a profissão mais macabra que a gente pode ter dentro da área da medicina. Então, achei muito interessante poder falar sobre a profissão mais macabra da medicina no programa Profissões Macabras. Adorei, Júlio. E me conta como é que, sei lá, você escolheu medicina e durante a medicina, né, durante a faculdade, quando que deu esse start para você ser médico legista? Como é que surgiu essa ideia? Bom, na verdade, assim, Tainá, quando eu fui escolher a profissão, eu escolhi medicina porque dentro da área de biológicas foi o que me chamou mais atenção pela área de atuação e também, lógico, pela remuneração que eu achava que a gente podia ter dentro da medicina, comparado com outras áreas da parte de ciências biológicas, eu achei que eu podia ter uma qualidade de vida, um ganho melhor. E isso também pesa, lógico que pesa, falar que não pesa é hipocrisia. Mas eu tinha que fazer alguma coisa dentro da área de biológicas. Eu escolhi também farmácia bioquímica, prestei, passei em farmácia, até cheguei a me matricular, tomei trote lá na Unesp de Araraquara, mas não, aí eu passei na medicina também e fui para a medicina. Dentro da medicina eu escolhi ortopedia porque eu gosto muito da parte de alta resolutividade. A ortopedia é uma especialização dentro da medicina que resolve bem. A pessoa chega com o joelho, né, estourado, com o ligamento estourado, a gente opera, resolve o problema, a pessoa devolve a qualidade de vida 100%, volta a jogar futebol, etc. Então, é uma área bem bacana para ver a reabilitação do paciente. É uma área bacana assim, para você ter né, o prazer em devolver a qualidade de vida para o paciente é muito grande dentro da ortopedia, então isso me levou a escolher a ortopedia, uma das coisas que me levou a escolher. A cirurgia ortopédica é uma cirurgia muito legal também, então eu escolhi a ortopedia e aí a medicina legal foi uma história assim que não, eu nunca pensei em fazer medicina legal, nunca quis ser médico legista, não fazia parte dos meus planos, eu não sabia nem o que fazia um médico legista. Surgiu porque eu mudei de São Paulo para Marília em 2009 e eu sou daqui do interior, né? Eu sou de Pompeia, cidadezinha vizinha de Marília aqui, mas eu fiquei em São Paulo fazendo minha especialização em cirurgia de joelho, etc. Então acabei ficando por lá. Estava trabalhando lá, levando minha vida lá. E
os destinos aí, o destino me trouxe de volta para o interior. Então, mudei de volta para Marília em 2009 e não tinha o que fazer aqui. Então, toda a minha carreira começou a ser construída em São Paulo, depois que eu terminei a especialização, e aqui eu não tinha nada, apesar de ser daqui. No interior é muito mais difícil a concorrência para médico, né? Aqui tem, o pessoal fala, é uma máfia, né? Na verdade, é uma reserva de mercado, né? Que o pessoal costuma fazer no interior. E essa reserva de mercado é muito difícil você chegar e se estabelecer numa cidade se você não tiver ou uma família com uma posse assim já para você se estabelecer. Se seu pai não for médico, mãe não for médico, não tiver nem parente médico, pior ainda, né? Fica difícil de se estabelecer numa cidade que tem reserva de mercado para medicina, você sendo assim o primeiro médico da família, sem posses, né? Sem muitas posses, assim, sem bens, sem dinheiro. E aí eu cheguei, não tinha. Minha esposa, que é cardiologista, ela veio com uma proposta de emprego e eu fiquei de pai da minha filha de 6 meses em tempo integral, né? Então eu ficava de pai enquanto ela trabalhava, eu fiquei em casa. Ela, assim, por muito tempo, quem fazia tudo era eu. A gente tinha uma funcionária que ajudava na casa, mas o pai e mãe era eu, porque ela trabalhava bastante para tocar tudo, as despesas da casa. Quando ela recebeu a proposta para voltar para Marília, eu falei, bom, eu não vou ter nada lá, você me sustenta um tempo até eu arrumar alguma coisa? Beleza. Você me dá uma moto quando eu fizer 40 anos? Beleza. Eu ganhei a moto, ela me sustentou até eu conseguir algumas coisas para ir ajudando na renda. E, então eu voltei sem nada. E aí, poxa, eu comecei a procurar alguma coisa para fazer e vi esse concurso para médico legista num edital de concurso, procurando na internet concursos, né, para médico. Eu vi o edital para médico legista. Falei, bom, eu vou prestar isso aqui, né, o que tem. E fiz a inscrição, comecei a pegar material para estudar, na internet mesmo. Não fiz curso, não paguei apostila nenhuma, comecei a baixar na internet, baseado no edital. Digitava no Google, baixava o material, comecei a estudar. E passei na primeira fase de teste, depois passei na prova escrita, aí foi para as provas físicas e tal, e fui passando. Eu basicamente fui descobrir o que eu ia fazer, assim, na prática mesmo, no estágio, depois que eu já tinha assinado lá a posse do cargo para médico legista. Eu falei, nossa, é isso aqui que eu vou fazer, né? Passei, estou aqui, é um emprego que é concurso público, né? A gente, para ser médico legista, você presta um concurso público da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Então, não é assim, eu vou fazer uma residência de medicina legal. Até tem, existe, mas isso não te torna médico legista perito oficial. Para ser médico legista perito oficial do Estado e trabalhar com a parte criminal, com a parte de necrópsias de casos de morte violenta, suicídio, homicídio, acidentes, você tem que prestar o concurso da Polícia Civil do Estado de São Paulo. É um concurso público, você vai ser funcionário do Estado de São Paulo, né, servidor público estadual, e passado o concurso, você tem que fazer os meses de estágio lá em São Paulo, na academia de polícia da Polícia Civil, ali no Butantã, na cidade universitária. E nesse curso, meio que a gente aprende não só a parte da medicina legal, a gente aprende tudo de uma carreira policial, que o investigador de polícia também aprende, que o delegado também aprende, o escrivão. Então, parte de defesa pessoal, aulas de tiro, investigação criminal, criminologia, parte de leis, algumas leis que são aí, que tem a ver um pouco com a profissão de médico legista, né? Parte do Código Penal que pode ter um pouco de relação com a profissão. Código de Processo Penal também a gente vê alguma coisa que ajuda na profissão. E direção defensiva de viatura, então assim, é uma coisa totalmente diferente do que eu estava acostumado até aquele ponto da minha vida. Não procurei isso, foi o concurso que apareceu e aí eu comecei, né, Tainá? Aí eu fui para Bauru no início da carreira, porque não tinha vaga aqui em Marília. Eu fiquei em Bauru uns 4 meses mais ou menos, depois que saí da academia de polícia, e depois eu consegui transferir para minha cidade aqui em Marília.
Muito legal. Eu amei que você colocou o requisito eu só volto se eu ganhar uma moto. Ah, Adorei. isso foi condição sine qua non, isso aí, porque eu queria muito uma moto, sempre quis, sempre gostei, né? Tá Eu certo, tinha uma né? Tem moto. Não, né, algum sacrifício tinha que ter, né? tem que Assim, ganhar alguma coisa, né? Que alguma isso. coisa. Eu abandonei minha profissão lá, larguei tudo. Eu estava assumindo a chefia de um hospital, estava assumindo o quadro de cirurgião de joelho de um grande hospital lá também, e eu larguei tudo. Falei, bom, é o sonho da minha esposa era trabalhar com quem ela está trabalhando aqui em Marília, sempre foi, desde a faculdade. Aí eu falei, bom, eu não vou privar ela de um sonho, né? Ficando aqui numa cidade que nunca foi no nosso plano também ficar definitivamente, né? Eu nunca planejei ficar definitivamente em São Paulo. Tava lá porque você vai, São Paulo te engole, né? Você vai ficando. E aí, eu falei, não, vamos embora. Mas eu quero ganhar uma moto quando eu fizer 40 anos. E quando eu fiz, ela foi muito ponta firme, né? Ela me deu uma Harley Davidson quando eu fiz 40 anos de idade. E eu troquei ela já, eu comprei outra, né? Eu passei essa para frente, comprei outra, eu continuo com a moto e foi minha condição para poder. Como foi bem uma condição, eu ia vir de qualquer jeito, mas foi o jeito de eu ganhar a moto, né, Tainá? Sabe como é que é? A gente Adorei a precisa, lábia. a gente precisa ganhar E alguma coisa, né? Precisa dar um com jeito. certeza. Não, e eu E amei também que você falou sobre essa questão de ser uma máfia aqui no interior, né? Porque é óbvio que medicina deve ser pior ainda, mas em direito a gente também passa por isso, porque a cada esquina tem uns 3 escritórios de advocacia, né? E eu também nunca tive ninguém da família assim que é advogada, fui a primeira. E foi muito complicado também. é Mas difícil. achei muito legal. E aí, tipo, depois que você passou no concurso, começou a trabalhar, como é que foi isso? Você ficou mal, teve pesadelos? Como que é o trabalho? Não foi nada light, não foi leve, não, tá? Foi um negócio. Primeiro, que eu não sabia o que eu ia fazer, né? O que eu digo sempre para os alunos é assim, que eu dou aula de medicina legal também, é outra profissão que eu não te contei, eu dou aula de medicina legal na Unimar, no quarto ano de medicina da Unimar. É, eu sei, a Inclusive, Gabi que falou de isso, você, né? exatamente, foi, exatamente, você já É. sabia dessa outra profissão minha. Quando eu comecei, eu falo para os alunos assim, que a gente começa sem saber direito o que vai fazer, e aí, depois que você já está lá dentro, é difícil voltar atrás, por vários motivos. Primeiro, a questão da estabilidade financeira do emprego, né? Concurso público. Então, assim, você não vai ser demitido disso, a não ser que você seja por justa causa, etc. E essa reserva de mercado que a gente está conversando, fica assim, você ter esse salário fixo para poder pagar suas contas, conta bastante. Eu percebi isso na pandemia agora, que assim, consultório fechou, cirurgia eu fechei um bom tempo, então o que as contas foram pagas com a medicina legal. Agora, é difícil a profissão, não por causa que eu falo para os alunos, o difícil não é a parte de gente morta, o difícil é a parte de gente viva. Porque o médico legista, assim, estatisticamente, 70% do nosso volume de trabalho é em vivos e 30% apenas é em mortos, né? O pessoal, a cultura popular, geralmente, assim, o médico legista é médico de morto, né? E você vê estatisticamente que não, né? Pelo contrário, 70% do nosso trabalho é em vivos, né? A gente faz exames de lesão corporal por acidente de trânsito, agressão física, tanto Maria da Penha quanto o não relacionado a Maria da Penha. Então a gente tem, assim, o espectro de atuação é muito, muito amplo. Exame de embriaguez, né, embriaguez clínica, quando você pega no bafômetro, ou você não quer soprar o bafômetro, a PM te leva para a delegacia, o delegado chama o médico legista para fazer um exame clínico de embriaguez. Exame sexológico, né, caso de estupro, então, assim, a atuação em vivos é muito maior do que só a necrópsia, né? Especificamente a necrópsia, ele que a gente fala, médico de morto. É a parte da necrópsia, exumações, etc. Mas a menor parte do nosso trabalho é essa. A enorme, esmagadora maioria do nosso trabalho é em vivos. E é aí que vem a complicação, é no vivo.
Porque, tecnicamente, a parte de necrópsia talvez seja um pouco mais complicada, porque exige um conhecimento técnico para diferenciar a causa de óbito, causa da morte, né? Por exemplo, um envenenamento, tem uma tentativa de ocultação de uma causa morte, por exemplo. A pessoa às vezes toma um tiro e aí é jogada na água, um tiro em algum lugar oculto, né, debaixo do braço, por exemplo, e aí é jogada na água para parecer que foi um afogamento. Né? A gente tem que saber diferenciar isso aí. Se o afogamento foi em vida, né, ou se a água foi uma coisa pós-morte, ela morreu de outra causa e tentou-se aí camuflar a causa de óbito, tentou-se camuflar um homicídio, disfarçando de afogamento. Então, tecnicamente, talvez a necrópsia seja mais difícil, mas a parte do vivo é mais difícil na questão de lidar ali pessoalmente com a podridão do ser humano, eu costumo falar. O ser humano, assim, trabalhando de médico legista, você se torna cada dia um pouquinho mais misantropo. Você vai se tornando mais misantropo um pouquinho todo dia. A fé na humanidade começa a desaparecer um pouco, porque você começa a ver tanta coisa ruim que o ser humano é capaz de fazer, um com o outro, que assim fica difícil acreditar que pode ter esperança nisso. O exemplo clássico que eu dou para quem fala assim, pô, mas como assim, né? Por que é difícil? Em Bauru, nos primeiros 15 dias de profissão lá em Bauru, tava na sala de atendimento lá, que tem um expediente, né, onde a gente atende os acidentes de trânsito, etc. E entrou a secretária lá com a senhora do conselho tutelar e duas meninas, uma de 7 anos e uma de 2 anos, a de 7 com a de 2 no colo. E aí eu perguntei o que era o caso, né? Aí a senhora do conselho tutelar falou que a de 7 tinha sido estuprada e a de 2 também, pelo pai biológico das duas crianças. Então, assim, fica difícil, até difícil de entrar no ouvido isso. É difícil de bater no cérebro e ser reconhecido como realmente isso que você ouviu. Você fala, como assim? Pai biológico estuprou duas filhas, uma de 7 e uma de 2 anos, dentro de casa. Sim, e não foi a primeira vez, e não foi só com elas, tem mais 7 irmãs dentro da casa e todas já passaram pela mesma situação. E o conselho tutelar tira elas de casa, tira uma, tira outra, o cara continua lá, né? E, e assim, lidar com essa informação na hora é difícil, porque tem um lado seu que quer sair dali, ir no endereço que está escrito ali na ficha, pegar o cara e transformar ele num saco de osso, né? Mas a gente não, a profissão nossa não é juiz. A profissão nossa o papel nosso é fornecer provas para a autoridade policial, fornecer subsídio para a autoridade policial e o juízo julgarem o caso. A autoridade policial montar o inquérito e o juiz julgar, né, e ter o devido processo legal. Então a gente faz parte do devido processo legal no fornecimento de prova. A gente dá subsídio para a autoridade. Então, meu papel não é julgar, né? Só que é difícil você manter uma isenção de sentimento. Eu sou um ser humano. Então, quando eu vi aquilo, e aí examinei as duas crianças, elas não tinham lesões no introito vaginal, não tinha lesão na vagina que falasse a favor de uma coisa recente, né? Porque o cara, eu digo que o psicopata ele tem o psicopata não é burro, né? Um cara desse é psicopata, não tem um sociopata, psicopata, não tem outra definição melhor. Não é um ser humano que mereça um convívio ou que consiga conviver em sociedade. Difícil como você recupera, mas isso é outra. Estou fugindo um pouco da esfera do negócio, mas você me deu liberdade. É difícil conseguir recuperar. Como você recupera uma pessoa que estupra a própria filha de 2 anos? Eu não consigo entender muito bem isso.
Nossa, Júlio, Enfim. isso. Eu falei sobre isso ontem, que eu gravei, né, outro Profissões Macabras ontem com a Carol. E ela acabou falando, né, de assédio e tal, no mundo de jogos, porque ela faz stream de jogos, né, lives. E a gente acabou entrando nessa questão de estupro, de violência. A gente militou Aham. bastante nesse episódio. E eu acabei falando sobre isso, né? Que a gente não tá segura em lugar nenhum, porque a maior parte das violências sexuais que as mulheres e meninas sofrem é por parte de familiares, dentro de casa. É feita por pais, por tios, por avós, Sim. primos, irmão. Nossa, é muito tenso, é muito complicado isso. Ela falou também, né, sobre a minha atuação em alguns processos de violência doméstica, de violência sexual. E é muito difícil porque a gente realmente, de certa forma, a gente perde a esperança na humanidade realmente, porque é bizarro, é diferente, tipo, eu só contar a história aqui no The Crime e a gente saber que tá muito próximo da gente, né? A gente viver aquilo de certa forma. E é Sim. muito triste, porque não tem nem previsão de quando isso vai acabar no mundo, sabe? De quando a gente vai conseguir evoluir para que isso não aconteça, para que os homens, principalmente, né, porque mulheres também acabam sendo agressoras, né? Mas a grandíssima maioria são homens e justamente porque os homens acabam tendo essa visão deturpada de que mulheres são objetos sexuais e que não importa a idade, tá ali pra satisfazer aquele desejo dele, e eles não são ensinados a se controlar. Então, realmente, tem essa questão da patologia, porque essa pessoa é doente, não tem como dizer que não. Ela tem algum distúrbio, alguma patologia, mas também vem de uma coisa cultural, de pornografia, que acaba instigando muito isso. A maioria dos pedófilos tem uma conexão muito forte com a pornografia, né? Então, assim, uma série de coisas que realmente é foda demais lidar. E isso, assim, Tainá, bom, nesse episódio aí das duas crianças, eu pedi para a secretária fechar a porta e me deixar trancado dentro da sala. Eu fiquei uns 15 minutos chorando em posição fetal, deitado no chão, porque eu precisava retornar um pouco para o mundo real aqui, porque eu saí totalmente da casinha, né, que nem dizem. Então eu precisei de uns 15 minutos ali para conseguir atender as outras 20 pessoas que estavam lá ainda no dia. Mas foi o baque inicial. E isso aí, depois desse episódio, e algum tempo depois, continuando a ver esse tipo de coisa, me levou a começar a querer entender por que isso acontece, né, Tainá? Eu acho difícil você começar a lidar com isso e fingir que é normal. Não dá para fingir que é normal. Não dá para fingir que isso não está te afetando. E eu encontrei uma das formas de trabalhar o quanto isso me afeta é estudando por que isso acontece. Eu gosto muito de ler, aprendo lendo, na maioria das vezes sozinho, desde pequeno. E, pô, eu comecei a me enfiar a ler psicologia humana, psicologia do crime, né, psicologia do criminoso, a criminologia em si. Até te falei sobre esse livro antes da entrevista, que foi A Vida na Sarjeta, né, do Theodore Dalrymple, né, que nesse livro ele fala um negócio muito interessante sobre a violência, o feminicídio, a violência contra a mulher. Ele é um psiquiatra que estudou essas comunidades na Inglaterra, em Londres, nos subúrbios de Londres, lá seria ali a nossa favela aqui, né, nas classes mais baixas em Londres, nessas comunidades lá em Londres. E ele percebeu que assim, ali nesse tipo de comunidade, as mulheres agredidas, na maioria das vezes, que elas não contam, ou que elas não procuram a polícia, que elas não dão queixa, que elas voltam para o lar do agressor, porque ali, naquele contexto, isso não sei se aplica no Brasil, eu não consegui achar nada referente a isso no Brasil, mas nesse livro, uma das coisas que ele fala
A Vida na Sarjeta é sobre isso, né? Sobre a podridão do ser humano. E ele conta que esse retorno ao lar do agressor é porque a mulher nessa situação, nessa comunidade específica, se ela fica sem o agressor dela, né, isso, palavras do autor, se ela fica sem o agressor fixo, isso quer dizer para os outros agressores da comunidade que ela está livre, assim, entre aspas, ali, livre para apanhar de qualquer um. Então ela prefere retornar para o lar de um agressor, porque meio que assim ela se acostumou ali a essa, entre aspas, ali, posse. Ela se acostumou a estar ali e ela se sente mais segura sendo vítima de um agressor do que podendo ser vítima de qualquer um e de repente até de um pior do que o que ela já está, ou de vários. Então é muito pesado a gente começar a lidar com isso no dia a dia. A profissão vira não é um fardo, mas vira uma coisa que você tem que achar uma válvula de escape de alguma forma. Eu acho que a maioria dos nossos colegas tem problemas de depressão, de ansiedade, o médico já é uma profissão bem afetada por essas patologias, né, de transtornos mentais, né? Eu acho que o médico legista, a maioria, com certeza, tem também algum transtorno. Então a gente tem que encontrar válvulas de escape. A minha foi, bom, a minha é a moto, uma delas é a moto. Eu toco bateria, eu gosto de música. E foi estudar, me dedicar a estudar por que o ser humano tem essa coisa. Uma coisa que você falou que é interessante também, da maioria dos agressores, da maioria dos casos de violência, serem por homens, né? Tem um cara que estudou isso aí muito, que eu acho que assim é o mais é o mais próximo que eu encontrei de uma coisa que eu sempre achei correta, não a correta, mas sempre achei que fosse isso. Esse estudioso é um psicólogo canadense, chama Richard Tremblay, algum nome desse, não me lembro o sobrenome agora, é Richard Tremblay, se eu não me engano. É um psicólogo canadense que estudou a origem da violência. Ele começou o trabalho dele, se eu não me engano, antes dos anos 2000, 1997, se eu não estiver enganado. E ele estudou jovens desde os 2, 3 anos de idade, desde o maternal ali, desde o berçário, na verdade. Acho que ele começou a pegar com 18 meses as crianças e estudar o comportamento violento nessas crianças até os 20 anos de idade. Dos 18 meses aos 20 anos de idade. Ele fez um estudo coorte, né, prospectivo. No início não intervencionista, depois ele começou a praticar intervenções nessa população, mas ele estudou esses jovens, né, essas crianças, por 20 anos. Ele e a equipe dele, lógico, ele começou jovem, ele está velhinho, né, já, mas ele começou a estudar o comportamento violento nas pessoas, né? E algumas conclusões observacionais do estudo dele é que a maioria realmente dos agressores são homens, né? Ele observou também que uma parcela da população violenta na infância, uma coisa interessante que ele viu, tá, assim, a violência, a maior incidência de violência é na faixa dos 2 a 3 anos de idade. Nas clínicas de daycare, né? No texto dele ele coloca daycare, os berçários, né? Os maternais aí da vida. A enorme maioria de incidência de violência é dos 2 aos 3 anos. Ele fala que o lugar com maior chance de você ser agredido na sua vida é num berçário, no maternal. E ele classifica a violência assim, ele foi pegando incidentes para checar, né, para fazer o checklist ali de violência. Mordida, né, em crianças de 2 a 3 anos é muito comum e é um indício de violência, de comportamento violento. Né? Pegar o objeto um do outro sem pedir permissão na escola, ele também classificou como violência, né? Ele fala do steal, né, o roubo, de 2 a 3 anos ali, tapa, chute, empurrão. Ele foi classificando esses atos violentos, e a maior incidência de 2 a 3 anos. E ele viu que, assim, a maioria das crianças violentas são homens, são meninos, uma minoria é mulher, é menina, mais ou menos uns 20% continuam violentos depois de adultos. Então,
grande universo de violência de 2 a 3 anos, 20% continuam violentos depois, 50% não continuam violentos, né? Então a maioria não continua violenta. E aí uma faixa de quase 30%, se não tiver memória ruim aí para as porcentagens, ocasionalmente tem atos violentos. Né? Não são os não violentos total, nem os violentos em excesso, os violentos contumazes, né? Mas praticam algumas vezes atos violentos. Então a maioria não permanece violento depois, mas e aí a conclusão dele que é interessante, né? Ele vai contra a coisa do Rousseau, né? Que o homem nasce bom e a sociedade que estraga, né? Mais ou menos, muito porcamente resumido a teoria de Rousseau, que o homem nasce bom e a sociedade estraga o homem. Ele vai para o contrário, ele revive a teoria hobbesiana, ele fala, não, o homem é animal, né? A gente nasce com instinto violento. O homem é um animal violento, pela sua natureza. O convívio em sociedade é que torna o homem capaz de dosar ou de falar, não, para conviver em sociedade, para lidar bem com o meu próximo, eu preciso suprimir o meu instinto agressor, o meu instinto agressivo. Eu não posso ser agressivo, porque a melhor forma de conseguir cooperação de outra criança na escola é sendo amigo, fazendo amizade, pedindo o brinquedo ao invés de roubar. Se eu tomar um empurrão, talvez conversar, perguntar por que aquilo aconteceu e não devolver o empurrão de volta. Então, o ser humano ele aprende no convívio na sociedade a não ser violento. Em alguns casos permanece violento. Ele foi estudar o porquê disso aí acontece e aí ele parte um pouco para a origem biológica do instinto violento. Ele vê muita coisa na gestação, tem um certo período que o feto tem o hipocampo desenvolvido na gestação, né, a formação do hipocampo. Eu não lembro qual parte da gestação que é lá certinho. Mas nesse período da gestação, que é a formação do hipocampo, se a mãe usa droga, álcool, tabaco, tem uma maior tendência para a criança nascer com propensão à violência. Isso é estudo observacional. Ele fez isso por 20 anos e ele foi anotando essas observações e uma das conclusões é essa. Uma coisa que ele fala, que ele bate muito no estudo dele, que eu acho que a sociedade tem que começar a pensar nisso, é o tratamento do indivíduo, é a intervenção no indivíduo ao invés da intervenção social. A intervenção no indivíduo, o que ele quer dizer com isso? Ele fez estudos intervencionistas ali nessas comunidades para melhorar a incidência de violência, né, para reduzir a incidência de violência nas crianças que tinham o potencial de ser violentos, que a mãe usou droga na gestação, etc. Ele falou, bom, isso aqui é um fator de risco para essa criança continuar violenta depois de adulto. Então, porque ela não tem a tendência de aprender a não ser violenta com o convívio em sociedade. Então, o que a gente pode fazer para reduzir o risco disso acontecer? E ele percebeu que colocar, por exemplo, crianças com tendência violenta no convívio com crianças não violentas, e fazer essa criança aprender esse convívio, estimular esse convívio, reduz a chance dessa criança permanecer violenta quando adulto. Oferecer à mãe, na gestação, um suporte psicológico, oferecer à mãe um suporte. Até ele fala que na intervenção dele, ele deixava um enfermeiro com as mães que tinham condição de risco para servir com as mães que não tinham a avó, né, da criança, não tinha a mãe presente, deixava a enfermeira para dar conselho do tipo, o que você acha que eu devo vestir hoje? A enfermeira dava esse tipo de apoio, até emocional, porque isso influencia no convívio dessa mãe com a criança nos primeiros meses de pós-parto, e isso vai influenciar na tendência da criança ser violenta ou não depois. Então, essa intervenção mais individual e menos baseada em medidas sociais de intervenção, ele diz que tem um potencial muito maior de eficácia. É interessante, assim, porque na criminologia, né, e ele ganhou um prêmio lá que chama Júlio, Oi? deixa eu só fazer uma pontuação, porque eu tô em choque ainda, que você tá falando, né? Às vezes a gente muda de assunto e eu não consigo falar o que eu estou remoendo aqui dentro de mim. Mas se você deixar, eu falo 3 horas, desculpa.
Não, imagina, é pra você falar mesmo. Mas eu tenho algumas ressalvas em relação a esse estudo e não concordo com várias coisas que esse cara fez, apesar dele ter feito, né, um estudo empírico, segundo o que você está contando. E estudei na criminologia também, né, que eu tenho pós-graduação em ciências criminais e estudei criminologia. A maioria dos serial killers, eles sofreram na infância, passaram por traumas que acabaram levando ele a reproduzir esse tipo de ação que ele sofria na infância. E assim, óbvio que tem traços de psicopatia, mas o convívio social, ele acaba fazendo com que essa pessoa, esse indivíduo, desenvolva sim atos violentos. Mas enfim, né? O que eu queria falar realmente é sobre a questão da mulher. Como assim as mulheres na Inglaterra, você falou, né? Em Londres? Foi, Gente, que bizarro. total. Nossa, sério, eu não consigo acreditar nisso. Porque aqui no Brasil, você falou que não sabe as causas do Brasil. Eu trabalhei em delegacia, né? Não em delegacia mesmo, né? Mas atuando pela OAB por elas, em delegacia, fazendo aquele atendimento prévio para direcionar vítimas de violência. E lá a maioria das mulheres, elas voltavam para casa porque normalmente tinham filhos, muitas, né, tinham filhos. O marido não deixava ter uma atividade laboral, então elas dependiam financeiramente do marido para subsistência, né, para conseguirem comer, Sim, alimentar os filhos e tudo mais. E também porque elas estavam em uma situação de relacionamento abusivo, né? E aí entra aquele ciclo da violência, que ela sofre violência, apanha, o psicológico dela já tá completamente fudido, porque ela tá num relacionamento completamente abusivo. Aí começa o ciclo da violência, ela apanha, e aí o marido, ela volta para casa, né? Porque é a casa dela, ela não tem para onde ir. Muitas vezes ela não tem apoio familiar, né? Não tem essa estrutura familiar base, então não tem para onde ir. Realmente volta para casa desse agressor, onde tem esse agressor. E aí ele volta e fala que tudo vai mudar, promete mundos e fundos, É, fala que não vai mais fazer isso, que ele ama ela, que ele fez isso porque ela fez tal coisa, então acaba culpabilizando essa vítima. E é por isso que essas mulheres acabam ficando nesse ciclo de violência, porque essa história de que as mulheres voltam lá em Londres porque elas acham mais seguro apanhar de um do que de vários, meu Deus do céu, achei bizarro. Bizarro. É o relato do autor lá no livro, né? Eu não tenho conhecimento do quanto estatisticamente isso é real ou não, mas ele relata depoimentos das mulheres agredidas lá, né, nessa comunidade que ele fica trabalhando como psiquiatra. Nossa, que bizarro. Então Tô são em choque. relatos delas, né, relatos das mulheres de lá que ele tratava, né, que ele atendia. Então ele só vai reproduzindo os relatos que ele foi ao longo da carreira dele lá nessa comunidade. No Brasil, o que eu Entendi. percebo na minha atuação, não é ali o melhor momento na hora que eu estou fazendo o meu exame de lesão corporal, não é um momento, acho que muito ideal para abordar a pessoa, para perguntar por que ela voltou. Quando a gente vê que é uma que já foi agredida, ou a gente fica sabendo pelo histórico ali na delegacia que já foi agredida e voltou, não é o melhor momento pelo lado da vítima ali, eu perguntar, pô, por que você está voltando, né? Por que você voltou? Por que você foi agredida de novo? Eu já te fiz exame uma vez, esse cara já foi preso por isso. Né? Eu acho muito insensível abordar isso naquele momento do meu exame, que a pessoa está fisicamente abalada, né? Emocionalmente pior ainda. Então eu evito esse tipo de abordagem, nunca fiz, porque eu acho que não é o momento ideal. Mas algumas vezes a gente acaba sabendo, por relato do pessoal da polícia, né, principalmente da DDM. O pessoal da DDM é sensacional. O apoio que a DDM dá ao atendimento é muito bom. Eu conheço pessoalmente alguns delegados, alguns agentes lá da DDM, investigadores. O pessoal dá um apoio assim, bem. Vestem a camisa ali, sabe? Eles são geniais. E Sim, é mesmo. às vezes a gente sabe ali de alguma história que eles contam e bate totalmente com o que você está falando. Na maioria das vezes acontece por causa desses fatores aí mesmo. Dependência, porque o cara não deixa ela trabalhar, então ela não tem fonte de renda, ela tem que acabar voltando. Tem os filhos que ficaram lá.
Mas é triste ver a reincidência no mesmo lar de uma agressão. E a gente vê, às vezes é ruim ver o preconceito de alguns colegas aí. Exatamente. E nessa Fala, questão de pô, pandemia, piorou muito, você porque as sabe que pessoas, piorou? Você viu esse estatístico? Bom, com certeza você viu, você tá nisso, né? Piorou sim, demais, piorou muito, piorou piorou porque elas absurdo. estão isoladas com os agressores. E também tem aquela Exato. questão, tem até um país que eu não me lembro, acho que a Carol falou, a Camila falou no episódio que a gente gravou juntas também, que tem um determinado time que, se o time perde, o índice de violência contra a mulher no país aumenta, porque os caras descontam toda a frustração e raiva e tudo mais nas esposas e nas Nossa. companheiras. Então, assim, é bizarro, bizarro mesmo. E é muito triste. Mas, Júlio, pra gente não fugir muito do assunto, né? Óbvio que você trata disso, mas o Profissões Macabras é para as pessoas terem uma ideia de como é o dia a dia, né, do médico É isso, legista. a gente não fugiu. Não, mas não é que fugiu, né? Pra gente só não ficar nessa pauta. Aham, não, senão a gente viaja, a gente vai pro. Nossa, a gente ficaria aqui 3 horas. Mas assim, eu queria Fácil. saber se você conseguiria explicar mais ou menos como é feita uma necrópsia, como que abre um cérebro, como é que é esse negócio aí. Queria muito saber. Aí a gente entra mais na parte macabra da coisa, né? O macabro até agora foi psicológico, agora o macabro físico, você quer de mim, Tainá? É o seguinte, Exatamente, eu quero eu o sei, bizarro. o bizarro. Ó, a necrópsia de um caso, vamos dizer, de um cadáver fresco, é uma necrópsia mais tranquila, mais fácil, né? Pelo Código de Processo Penal, que você conhece bem melhor que eu, né? Muito melhor que eu, nos casos de morte violenta com causa evidente, a gente nem precisa abrir o cadáver. Por exemplo, uma pessoa foi atropelada, o caminhão passou em cima do crânio, né? O cérebro está exposto lá no asfalto, não tem massa encefálica mais dentro do crânio. Eu vou abrir o tórax, né, para investigar o coração? Não precisa, né? Por uma série de motivos. Poupar a família de mais tempo aguardando para velar o corpo, uso de insumos do Estado de forma desnecessária, né? Porque a gente já não tem muito recurso, né? E aí você vai usar coisa à toa lá, não precisa, a causa de morte já está óbvia, né? Traumatismo crânioencefálico, com um monte de testemunha falando do que aconteceu, e está evidente, o encéfalo está no asfalto, né? Por que você vai abrir o tórax? Mas nos casos de morte que tem que ser investigado, nós temos que proceder à abertura de todas as cavidades, crânio, tórax e abdômen. Como a gente faz isso? Tem algumas técnicas de necrópsia que a gente usa para abrir crânio e abdômen, tórax. No crânio, geralmente, a gente faz primeiro a incisão do couro cabeludo e rebate o couro cabeludo para a parte posterior da cabeça, né? Então a gente é como se fosse escalpelar, né? Entre aspas aí, só que uma área maior do couro cabeludo, e aí rebate isso para trás para expor a calota craniana. Expondo a calota craniana, a gente já consegue investigar ali alguma fratura da calota mais evidente ali externa, né? Depois a gente tem que serrar a calota craniana, e tem cada IML ou cada auxiliar de necrópsia, que é quem auxilia a gente na tarefa ali difícil. Tem uns que preferem serrote mesmo manual, tem uns que tem a serra automática, a serra elétrica, né? Que ela oscila, né? Vai para frente e para trás e vai cortando a calota craniana. Corta junto com a calota, já corta também o córtex. Então o córtex vai ser dividido também ao meio ali, ou 1/3 para cima, 2/3 para baixo. Aí a gente vai evidenciar a fratura, aí retira o cérebro dali de dentro, né? Limpa totalmente o cérebro, o cerebelo, fica só o tronco lá embaixo. Nervos ópticos também fica ali na frente, mas a gente retira o córtex cerebral. E aí a gente consegue ver a calota de dentro para fora, para ver fratura de base de crânio, que só olhando de fora não dá para perceber. Vai olhar também sangramentos no córtex cerebral, né? Um hematoma intraparenquimatoso, que é o sangramento causado por um trauma de grande energia, ou, por exemplo, perfuração por projéteis de arma de fogo, ou diferenciar, por exemplo, se foi um trauma ou se foi um derrame, né? Um AVC. Muitas vezes a gente acaba pegando uma vítima que morreu em casa, né? Passou mal, né? E desmaiou, e teve um AVC, teve um derrame, um AVC hemorrágico.
E aí ninguém morre em pé, né? A pessoa acaba caindo. Você não tem um AVC e fica em pé, você tem um AVC e cai. Né? E na hora que cai, às vezes bate a cabeça em algum lugar. Né? E aí, assim, por desconhecimento e não preparo, ninguém é obrigado a ser médico legista na hora que chega ali no local. Né? Então o SAMU às vezes vai pegar e não sabe direito o que aconteceu. Então às vezes o pessoal bateu a cabeça. E isso acaba indo para o IML por uma morte suspeita de violência. Né? E aí, para diferenciar, poxa, isso foi um AVC, né? Foi um derrame? O traumatismo quando se fala que foi a causa da morte. Né? Então, tem como a gente saber isso através da visualização das estruturas ali quando abre a calota craniana. Então, a calota craniana é aberta, aí para abrir o tórax e abdômen, a gente faz uma incisão que vai o que a gente tem que fazer? Né? Se você abrir reto, né, você vai ter ali o externo e os arcos costais. A gente tem que adentrar para dentro do tórax. Então, externo e arcos costais vão atrapalhar um pouco. Então, a gente faz incisão na pele reta de cima ali do apêndice tifoide, perto do pescoço, na base do pescoço, até lá embaixo, para baixo do umbigo. O tórax, aí a gente rebate a pele, rebate a musculatura ali, a subcutânea, etc., até chegar na musculatura intercostal, até expor as costelas ali com musculatura intercostal. E aí a gente tem que abrir o tórax. Isso a gente faz quebrando ali as costelas na junção costocondral, ali na cartilagem com o osso. Né? Não é difícil quebrar, porque é na junção da cartilagem com o osso, então uma faca com um martelo batendo devagar, sem muito esforço, abre todos os arcos costais e a gente rebate o externo com esse terço médio de arcos costais para cima, expondo totalmente a cavidade torácica. A gente vai ver ali coração, pulmão, tem que retirar os órgãos da cavidade para poder investigar. Quando tem suspeita de envenenamento no abdômen, a gente tem que proceder com coleta do estômago inteiro, com o conteúdo estomacal. Então, a pessoa tomou chumbinho, né, veneno de rato. Se ele está dentro do estômago ainda, a gente tem que coletar o veneno. A gente não abre o estômago e pega tudo, a gente pinça o estômago em cima e embaixo e retira o estômago inteiro amarrado com um cordão, né, para poder mandar para análise toxicológica em São Paulo, na capital. Quando é envenenamento, a necrópsia é mais difícil, porque, na verdade, assim, cada droga vai ter metabolização em um órgão-alvo. Então, se for droga inalatória, tem que pegar pedaço de pulmão, pedaço de cérebro. Tem droga que é metabolizada no fígado, tem que pegar pedaço de fígado, pedaço de rim. Né? Tem que coletar urina, então a gente tem que funcionar a bexiga e coletar uma quantidade de urina, coletar uma quantidade de sangue também. Então a gente tem que fazer essa necrópsia mais detalhada no envenenamento, é o caso mais difícil. Algumas causas de óbito que são mais evidentes, a gente acaba não fazendo tanta coisa. A morte por projétil de arma de fogo também é trabalhosa, porque você tem que determinar a trajetória do projétil, né, no corpo. Então você tem que ver o orifício de entrada, onde foi, a trajetória, que órgãos atingiu, e o orifício de saída, né? Se houve saída do projétil, você tem que determinar o orifício de saída e descrever isso no laudo, para fornecer para a autoridade as provas que ela precisa. Facada também, o homicídio por facada também é chato, detalhado, técnico, porque tem que ver a trajetória da lâmina, tem que ver o ângulo que a lâmina entrou, né? Às vezes o delegado quer saber se foi homicídio ou suicídio. Teve um caso recente em Marília, que não posso falar sobre, mas houve aí um questionamento, foi homicídio, foi suicídio, né? Foi uma briga e aí, né, ficou a vítima, foi a própria vítima, não foi a outra pessoa. Então, isso é difícil de determinar. Até na literatura há dúvidas a respeito da evidência que você encontra no exame, o quanto isso é preciso para te falar se foi homicídio ou suicídio com a faca. Né? A gente vê que na maioria dos suicídios com faca, a pessoa corta punho, né? Corta no punho, ou corta ali no pescoço ou no antebraço, ali na altura do cotovelo, para morrer por hemorragia, né? Hemorragia aguda, por sangramento. Corta e fica sangrando. Em abdômen é muito mais difícil a gente ver uma lesão auto-infligida por faca em abdômen, porque na hora que a pessoa tenta, né, o instinto
de autopreservação impede ela de continuar com a faca até o fim, né? Então, geralmente, a pessoa volta a hora que a lâmina começa a entrar. Cortar é um negócio mais rápido. Cortar punho, por exemplo, é mais rápido. Na hora que doeu, você já fez. Né? O abdômen é muito mais difícil a pessoa conseguir penetrar profundamente ali para conseguir atingir alguma coisa mais letal antes de ativar o instinto de autopreservação por dor e ela retirar a lâmina. Né? Mas mais ou menos 20% dos casos de suicídio com arma branca em abdômen. Então, assim, tem todo esse trabalho técnico a ser feito que é bem complicadinho, tá? Não o médico legista, ele não abre, via de regra, né, a gente não abre o cadáver. Esse é o trabalho do auxiliar de necrópsia. Ele faz o curso de auxiliar de necrópsia, ele tem a técnica de necropsia do auxiliar muito mais refinada que a nossa, a gente aprende também, mas o auxiliar ele se dedica exclusivamente a isso. E assim, alguém tem que estar fotografando cada passo da necrópsia para guardar essas evidências, fornecer para a autoridade policial se requisitado, para montar o laudo, né? Porque às vezes você vai concluir o laudo depois, né? E não ali na hora da necrópsia. Às vezes ali a gente tira foto e libera logo o corpo familiar, né? Eu não fico lá 5 horas com o corpo, né? Às vezes um caso ali, às vezes de um criminoso que tem às vezes ali a questão do resgate do corpo, né? Pelo pessoal do comando. Então, enfim, você precisa terminar logo, porque é questão até de segurança sua e de quem está envolvido ali na equipe, do pessoal do hospital, tudo. Então, às vezes a gente precisa das fotos muito bem feitas dessa necrópsia para terminar logo. Então a gente fica mais nessa questão de coordenar, ó, eu quero ver tal coisa agora, eu preciso de pedaço de cérebro, eu preciso de, ó, corta ali, abre o coração, eu quero ver dentro do coração, eu quero achar esse projétil. Então, às vezes a gente precisa da mão livre, né? E o auxiliar de necrópsia é o cara que sofre mais. Uma coisa... Ô, Júlio, o auxiliar, ele também é concursado? Sim, também é outra carreira dentro da polícia científica. A polícia científica, que a gente está enquadrado, né, o médico legista, tem as carreiras de médico legista e de perito criminal. O perito criminal é pelo IC, né, o Instituto de Criminalística, e o médico legista pelo IML. São duas entidades dentro da Superintendência da Polícia Técnico-Científica, o IC e o IML. O IC é o pessoal que faz a perícia em local de crime, acidente de carro, marca de freada, etc., arrombamento, eles tiram foto, impressão digital, essas coisas. É o mais parecido do CSI, né, vamos dizer assim. E o médico legista ele atua no corpo e na pessoa viva, nos casos que eu já comentei com você. Então a gente não vê cena de crime. Né? Falar, o médico legista vai na cena, tem todo aquele negócio de investigação, que eu já vi no CSI, tem aquele, a marca ali, tal, via arma, tal. Não, a gente chega, quando a gente é chamado, o corpo já está no IML, em cima da mesa de inox de necrópsia, às vezes com a roupa que ele estava vestindo na ocasião do crime, ou do acidente. Às vezes, quando está internado no hospital depois de algum tempo já por exemplo, o cara sofreu um acidente de carro, ficou 3 meses em coma no hospital e aí morreu. Né? Isso vai para o IML, porque a causa primeira, a causa base ali, que fatalmente depois evoluiu para óbito, foi o acidente de carro. Mesmo que ele dentro do hospital evoluiu com a pneumonia, complicações da internação, etc., e aí morreu. Mas o que levou ele lá para dentro do hospital foi o acidente de carro, então é uma morte violenta. Porque se não fosse o acidente de carro, ele não teria ido parar no hospital. Então, a causa base é uma violência, sim, então vai para o IML. E às vezes está sem roupa já, está com a fralda hospitalar, lençol hospitalar só, né? Porque fica na UTI, é fralda e um lençol, né? Então não tá com a roupa da cena, né? Então a gente não tem muito trabalho do CSI ali, que o pessoal, pô, é CSI? Não é, tá longe de ser CSI, às vezes a gente não tem... O pessoal acha que é igual série, né? Não é nada, Tainá, não é nada igual série, é bem diferente de série. A gente às vezes trabalha até em umas condições assim... Trabalhar com o Estado é complicado, né? Você deve saber disso.
muita burocracia para comprar, né? Às Aham. vezes você precisa do negócio e fala, pô, não, tem que emitir uma ordem para São Paulo para vir a verba, para não sei o quê, é muito centralizado, né? Então é complicado. E assim, a coisa mais difícil pro legista na parte de necrópsia é o cadáver putrefeito, tá? Esse é o, dentro do macabro do médico legista, esse é o mais macabro de todos. É o pior. Porque, assim, você imagina um corpo putrefeito com mais ou menos uns 15 dias de decomposição. Tem aquelas fases, né, da decomposição cadavérica, que é a coloração, que a gente muda a cor, né? Vai ficando uma cor mais enegrecida, né, um verde enegrecido. A gente vai alterando a cor do corpo. Depois entra na fase gasosa, que o corpo incha, né, por resultado de gases ali da fermentação das bactérias que estão ali no nosso corpo. Na hora que a gente morre, elas começam a fermentar tudo. E o resultado da fermentação é gás carbônico, né? A nossa avó, quando colocava o pãozinho, colocava o fermentinho royal ou fermento biológico ali na massa do pão, aquilo ali é o nosso corpo quando morre. Bactérias vão Nossa, fermentar. eu tenho uma memória não afetiva péssima sobre isso, porque no ensino médio a gente faz visita, né, em faculdades. E eu fui na Unimar para fazer a visita, né, do curso de medicina e tal. E, nossa, tinha uns tanques lá com os corpos imersos, acho que, não sei no que era, mas pra... Ai, como que chama? Para aula de Pra deixar o anatomia, né? corpo... É no Ai, formal, é no formal. isso. E aí tinha muitos cadáveres ali, e foi bizarro, porque eles ficam inchados, estranhos. Nossa, eu fiquei em Mas choque. Daí eu aqueles, falei, realmente não vou fazer medicina. aqueles ali, Tainá, estão bem conservadinhos. Eles ficam com cheiro forte de formol, do produto químico. Quando você vê um corpo na fase gasosa de putrefação, que ele está inchado Eu não porque quero ver. você não queira ver. É o nosso corpo tentando explodir, começa a acumular gases no interior do corpo, então assim, o abdômen fica inchado de um tamanho que parece adquirir um formato batráquio, né? Parece um sapo o abdômen. Tanto que na necrópsia, na primeira furada do bisturi para abrir o abdômen, faz barulho, estoura, como se fosse uma bexiga daquelas de parque de diversão que estoura, bum, faz barulho mesmo. Nossa, eu não E sabia disso. faz. E tudo começa a ficar meio inchado, né? A língua fica protrusa, querendo sair para fora, o olho fica esbugalhado, né? O olho fica, parece exoftalmia de hipertireoidismo, né? O olho, a gente está explodindo, né? Tem muita coisa feia nessa fase gasosa. E depois entra na fase colicoativa, que chama, que é a fase que o corpo apodrece mesmo. Aí a gente explode, né? O abdômen, os gases começam a sair, né? E aí a gente começa a derreter, a massa orgânica nossa começa a liquefazer, começa a virar uma meleca grudada ali no que já foi um corpo um dia, e começa a derreter mesmo e entrar em decomposição bem rápido. E o odor nessa fase, e o tanto de larva de mosca que tem nessa fase, é uma coisa assim, absurda. É tão forte o cheiro que, bom, quando você está na estrada andando de carro com a janela aberta, você passa, sente aquele negócio, pô, tem bicho morto por aqui. Multiplica isso por 1 milhão. Né? Porque o ser E como que humano. vocês fazem? Vocês usam máscaras específicas ou não? Vocês têm que ficar lá sentindo esse cheiro Então, horrível. aí é o seguinte: tem um monte de truque que o pessoal, né, a lenda ensina, a lenda urbana, né? Não, passa Vic. Não adianta passar Vic. Vai passar Vic ali debaixo do nariz, por baixo da máscara, põe 2 máscaras aqui, você sente só o cheiro de Vic. Não, você vai sentir o cheiro de Vic com cheiro de corpo humano podre. Nunca mais você quer ver um Vic na sua frente depois disso. Você vai abominar o Vic a partir desse dia. Ah, masca um babalu, masca um chiclete por baixo da máscara. Outra coisa que você nunca mais vai comprar é babalu. Você não vai mais querer ver babalu, porque você vai te lembrar do cheiro. E outra, quando você mastiga, né, você põe para dentro o ar junto com o que está na sua boca, tanto que quando a gente vai provar um vinho, você dá aquela chacoalhada no vinho da boca para estimular junto, né, o olfato junto com o paladar, né, o aroma, né. Se você mastiga um babalu, você está pondo moléculas que estão no ar ali com o odor de um corpo em decomposição dentro da sua boca e sentindo com a papila gustativa da língua, estimulando mais ainda o gosto daquilo ali que você está sentindo o cheiro, e nunca mais você mastiga um babalu. Então, não tem como você conseguir
disfarçar o cheiro de um corpo putrefeito. A melhor forma de fazer isso é entrar, respirar firme e forte ali por 5 minutos, aí o bulbo olfativo no cérebro entra em estresse e você não sente mais o cheiro. Ou você acostuma com o cheiro. Ou te afeta menos o cheiro. Né? Falar que você se acostuma com uma cena dessa é mentira, ninguém se acostuma com isso. Quem se acostuma deve procurar auxílio psiquiátrico, porque não é normal você se acostumar com uma cena dessa e achar isso assim, eu gosto. Não, ninguém gosta. É nosso trabalho, faz parte do nosso trabalho. Alguém tem que fazer isso. Mas falar que, eu gosto, eu acostumei. Não, ninguém acostuma. Você se habitua e com 1, 2, 3, 4, 10 necrópsias de cadáver putrefeito, você acaba encarando de uma forma melhor o, o trabalho. Mas, assim, acostumar e gostar, não dá. Então, a gente não tem equipamento específico para isso. Os auxiliares de necrópsia, que quem mergulha mais a fundo ali na coisa, e espirra secreção nele quando o corpo está liquefazendo ali, alguns deles compram do bolso, né? Não é fornecido para eles isso. O que o Estado fornece é um avental básico ali, mas alguns auxiliares de necrópsia compram aquela roupa que parece um astronauta, parece de coisa radioativa, amarela, assim. Eu já tinha um auxiliar aqui em Marília que tinha isso. Ele mudou para Santos agora, muito bom por sinal. Ele tinha essa roupa especial aí, com uma luva bem grossa, né? E aqueles capacetes que é totalmente fechado e tem aquela máscara de duplo filtro de carvão ativado. Ali dá para impedir o cheiro, só com esse equipamento. O resto é lenda. Não, põe a N95. Não, não adianta a N95. Não, põe duas. Não, põe não sei o que. Não, nada adianta. Tem que entrar, sentir o cheiro, pegar fundo Nossa ali Senhora. e deixar o cérebro entrar em estresse e aí se acostuma. Você E a sai memória do. afetiva desse cheiro deve ser bizarra, né? Porque Fica um teve tempo. um episódio que eu falei sobre o Holocausto Brasileiro, que o fotógrafo falou que o que ele mais lembra é o cheiro do Hospital Colônia, né? Então isso deve ser bizarro também pra vocês. O cheiro é a nossa memória que mais dura, né? O negócio da memória olfativa é a que mais dura, né, para nós. A primeira que vai embora quando a gente, por exemplo, perde um parente, assim, perde uma pessoa querida, a gente esquece a voz primeiro de tudo. Aí depois a gente esquece o rosto da pessoa. O último que vai embora é o cheiro, né? A gente lembra do cheiro das pessoas. Você sente o cheiro e fala, pô, isso aqui lembra meu pai, né? Então, o cheiro dura. Então, no caso desse aí do necrópsia de cadáver putrefeito, o cheiro incomoda por um tempo. Nas primeiras, você fica assim, bem uns dias sem conseguir comer carne, porque continua te incomodando por vários dias. Depois eu acho que o nosso cérebro se adapta a isso. Então, não é que você perde entre aspas, o nojo, né? Você não perde o asco ali, aquela coisa, o cheiro, o odor, visualmente também não é legal. Mas eu acho que passados alguns casos desses, você acaba, o cérebro se adapta, fala, bom, passam as 24 horas, você consegue ali já encarar uma comida que você não encararia antes em 24 horas. Mas não é legal. E você dá aula de medicina legal lá na Unimar, né? Então, os alunos têm alguma aula que você ministra que eles abrem um corpo em putrefação ou não? Tipo, isso não acontece? Não, Tainá, infelizmente já teve algum aí no passado acompanhamento de alunos aí no trabalho dos IMLs, né? Aí por a gente lidar com um público que está, não diria sensibilizado, mas que foi afetado de alguma forma, na maioria das vezes violenta, né? Ter a presença de um estudante na sala, geralmente assim, quando tem alguma coisa criminal a ser investigado, né? Por exemplo, um estupro, né? Tá, a mãe da criança foi estuprada. Aí tem um estudante junto na sala, né? Um estudante de medicina, e a gente tem que identificar que não posso falar, isso aqui é o meu auxiliar, doutor fulano, não posso mentir para alguém, principalmente lidando num emprego de servidor público, né, Tainá? Por lei eu não posso mentir ali.
Então, Não, eu já... queria dizer na faculdade mesmo. Tipo, Ah, não, na não tem. faculdade lá tem os cadáveres, né? Não E aí tem. não fica em putrefação para os alunos fazerem a Não, aula não tem. prática lá? Não? Ah, Não. tá. A gente tinha esse acompanhamento dos alunos em alguns ML, mas por ter tido problemas com algumas vítimas que foram se queixar na ouvidoria da polícia e tudo, aí a gente agora é proibido, assim, eu não posso levar aluno para acompanhar necrópsia, não posso levar para acompanhar o meu trabalho dentro da polícia, eu não posso pegar um aluno que, em, apesar de ser permitido por lei eu ministrar aula de medicina legal, tudo ligado ao magistério, o Estado deixa eu fazer concomitante à minha profissão de médico legista, mas eu não posso levar um aluno dentro do IML para presenciar uma necrópsia minha, nem um atendimento clínico. E Então, dentro da faculdade também não tem nenhum não tem. laboratório que eles possam fazer. Ah, Não tem. Tem um entendi. laboratório de anatomia com os corpos que você viu lá dentro do formol, né? Não tem. A gente não pode. Não tem corpo putrefeito, não tem uma simulação de uma coisa para os alunos verem. Então, eu fico mais na parte teórica, tento com fotos ali dar uma noção para eles do que é, mas não tem o cheiro, não tem o visual, não tem o visual ali ao vivo, né? Não é tão, não é tão chocante. Alguns alunos querem, eu tenho Entendi. uma ex-aluna minha de medicina legal que se interessou durante as aulas, uns 4 anos atrás, e aí ela falou, eu vou fazer concurso. Eu falei, pô, que bom, vamos lá. Ela prestou o concurso, passou e hoje é minha colega de ML aqui em Marília. Muito legal ter Ai, que uma legal. ex-aluna minha de companheira de trabalho hoje, sabe, para trocar plantão, para trabalhar junto. Fiz uma necrópsia com ela, né, um caso que ela teve interesse pessoal de acompanhar. E ela, junto comigo, eu falei, cara, nós temos que registrar esse momento aqui, vamos tirar uma foto minha e sua aqui, não, sem aparecer o corpo, nada, mas vamos registrar, porque é ex-aluna minha, né, um baita orgulho, assim, de ter despertado o interesse para a profissão, e a menina está hoje junto, a mulher, a profissional, está junto comigo hoje trabalhando, muito legal, eu quero cada vez mais despertar esse interesse nos alunos, porque Legal. é uma profissão que precisa de gente trabalhando. A gente está com É. déficit aí no quadro de médico legista de 70%. Então, assim, E tem as pessoas muito não pouco. conhecem a profissão, né? É complicado. Não, E agora você falou que não tem a prática na faculdade, também fica difícil das exatamente. pessoas criarem, né, esse interesse. Porque às vezes é na Exatamente. prática que ela vai despertar, né, esse interesse. Isso. Eu não tive aula de medicina legal. Eu sou da primeira turma do método aqui de aprendizado aqui na FAMEMA, aqui de Marília, que é o PBL, que é o tal do autoaprendizado, tal, o ensino baseado em problemas, né? Que hoje está difundido aí no monte de faculdade, mas eu fui a primeira turma da primeira faculdade no Brasil. Eu não tive aula de medicina legal, por isso que quando eu prestei concurso, eu não fazia a menor ideia do que era isso, né? Hoje eles colocaram lá, tem um pouco de carga horária lá, uma aula, uma vez por mês com o professor lá, mas assim, é pouco, né? Não tem. Na Unimar eu dou uma aula por semana, mas eu acompanho a mesma turma de alunos por 5, 6 semanas, então é pouco tempo também que eu tenho com cada turma. Então eu tenho que escolher os temas bem a dedo, não é uma coisa muito extensa, mas só para despertar o interesse deles mesmo. Tem uma série inacreditável na Netflix que conta a história real de um serial killer que só estuprava mulheres. E ele era militar, ele conhecia essas técnicas de estupro realmente. Ele amarrava as vítimas, estuprava elas, e ele tirava foto delas em várias posições. E aí elas eram vendadas, né? Ele sempre aparecia no meio da noite, e ele não tinha um tipo específico de mulher, ele agredia todos os tipos, desde meninas jovens até idosas. E isso foi baseado realmente em uma história real. E aí elas lembram, né, dos flashes, então todas falavam que ele amarravam elas, então elas ficavam, né, com a marca dos pulsos amarrados. Elas lembravam dos flashes, só que ele, como nos Estados Unidos é comum ter banheira, ele emergia todas as vítimas durante 20 minutos na banheira e ele fazia algum tipo de, sei lá, na hora do estupro, algum tipo de movimento que não deixava nítido essa agressão. E a Gi falou sobre isso no seminário que a gente fez, né, sobre saúde da mulher no cárcere, sobre toda essa questão de saúde na penitenciária, né, e aí ela apresentou esse projeto que ela queria lançar para dar esse treinamento para todo tipo de médico
e enfermeiro para eles conseguirem identificar essas lesões de estupro, independente de ser um médico legista ou não. E aí eu queria saber qual que é a diferença desse treinamento, como é que descobre isso realmente, e se é real, né? Como é que acontece isso? Vamos lá. No estágio, a gente passa no hospital lá em São Paulo, chama, no trabalho lá dentro do hospital Pérola Byton, que é o serviço chama BEM Care, que é da Polícia Científica, o BEM Care, que é direcionado para vítima de estupro. As médicas que trabalham lá são todas mulheres que trabalham lá, elas têm uma vivência, uma experiência em examinar casos de estupro e abuso sexual muito grande, porque assim, em São Paulo, então, o N de casos é muito maior e elas só lidam com isso. Então, elas não fazem lesão corporal outra que não seja estupro, não fazem necrópsia, é só estupro, só lesão sexológica. Então, a experiência delas é enorme. E a gente passa, acho que 2 semanas nesse estágio aí só. Vai umas 3, 4 vezes no hospital para presenciar o exame lá. Então, a gente sai do estágio praticamente cru do ponto de vista de experiência em ver um caso de abuso sexual, de lesão sexuológica. É zero. Né? Porque qual que é a dificuldade em ver... porque, assim, você sabe melhor que hoje, o estupro não é só penetração vaginal ou anal. Você não precisa ter penetração pênis, vagina para falar que é estupro. Você pode ter outros tipos Sim. de... Qualquer ato libidinoso. Qualquer Exatamente. coisa Isso, que mudou a seja um cunho classificação. sexual. Uhum, sim. Exatamente. Então, é estupro, é classificado como estupro. Quando você tem um ato libidinoso diverso que não há penetração vaginal ou anal, uma carícia na mama, por exemplo, não fica marca, né? Não tem lesão corporal evidente para a gente registrar por meio de foto oficial ou registrar por meio de descrição no nosso laudo. O que deixa mais vestígio é a penetração pênis-vagina. A penetração de dedo é difícil de romper um ímã por uma penetração de alguma coisa menor do que o pênis, porque a barreira acaba não rompendo com a penetração de dedo, a não ser que seja um movimento muito brusco, violento, ou uma mulher de idade mais baixa, uma criança, né, que o introito vaginal é menor. Aí a chance de lesão é maior. Mas a exposição do ímen é uma das coisas mais difíceis da carreira, tecnicamente, da carreira de médico legista. Expor o ímen no exame sexológico é extremamente difícil. Porque num estupro por exemplo, de menor de idade, uma menina de 12 anos que relata que foi estuprada. O que é a principal lesão que você tem que descrever, que é assim, isso é um estupro, teve estupro com penetração pênis-vagina ou qualquer outro objeto na vagina. A ruptura imenal. Se há ruptura imenal aguda, com sangramento, com outras características que falam para vocês, foi agudo, foi ontem, né? Tem hematoma, tem equimose ainda ali na vagina, tem a ruptura imenal sangrante, né? Não está cicatrizado, então é recente. Isso já é diagnóstico certo, houve penetração. Agora, a exposição imenal é uma coisa extremamente difícil. Mesmo que fosse uma situação não violenta, né, uma exposição imenal, uma paciente, por exemplo, que vai no hospital fazer um exame normal com o ginecologista, já é uma coisa difícil tecnicamente. Você fazer isso numa vítima de abuso que está emocionalmente em frangalhos, está emocionalmente destruída, com medo, principalmente quando o examinador, quando o médico legista é homem. Né? Ela foi vítima de um abuso por um homem, aí vou eu lá fazer o exame, é extremamente difícil, a gente reconhece essa dificuldade. Algumas vezes eu ofereço a pessoa, olha, amanhã tem uma colega mulher que está aqui, né, se for mais fácil, tal, porque é extremamente difícil, né? E você fazer esse exame numa pessoa abalada, que vai fechar a perna, que não vai, criança ainda, que não vai deixar ver, que vai oferecer resistência, e é normal, completamente compreensível. Então, é muito difícil esse exame. Eu desconheço qualquer coisa desse tipo de imersão na água para disfarçar a ruptura imenal. Não há descrição na literatura
de medicina legal disso, também não ouvi das profissionais lá do BNCare qualquer técnica que possa disfarçar. A ruptura iminal, quando acontece e é aguda, é Mas é muito porque evidente. ele fazia. Ele não pegava crianças, entendeu? Ele Uhum. pegava mulheres adultas, Ah, sim. idosas. Ah, se E já aí, teve. Hum. como ele fazia toda essa questão de limpar o corpo, então ele também colocava não só pela questão do estupro, mas se respingou alguma coisa Ah, sim. dele Aham. nelas, entendeu? Elas ficavam lá tomando banho e saía tudo. Então, a grande parte das vítimas foram desacreditadas pela polícia lá dos Estados Unidos. Foi um caso que demorou para ser solucionado, esse serial killer demorou para ser encontrado. Uhum. E assim, a série é muito difícil de assistir, é uma série documental mesmo, né? E mostra realmente tudo que ele fazia e assim, não teve alguém que conseguiu identificar. Só que a Gi falou que existe um treinamento, né, para médicos legistas e para o pessoal lá da Associação de Medicina Legal da FAMEMA, por exemplo, que eles fazem essas técnicas que conseguem identificar um estupro, mesmo que o agente, né, do estupro, o autor do crime, ele consiga, sei lá, ocultar de alguma forma a agressão. E aí eu queria saber se ficava alguma lesão na vagina, se fica alguma coisa, porque, assim, como que vocês descobrem, entendeu? Não na questão de crianças, né, de pessoas, de mulheres virgens Que e aí tem tal, porque ruptura também nem iminal, são todas etc. as, Aham. nem tem todas as mulheres, nem são todas as mulheres que têm ímen, né? Claro. Algumas não têm, E outras aí eu têm queria ímã saber. complacente, e aí não tem ruptura mesmo. Ah, nos casos que houve penetração sem preservativo, vai ter, mesmo que ele não ejaculou, vai ter presença de sêmen. Então, todo caso de estupro que tem o relato de penetração vaginal, ou quando solicitado pela autoridade policial, a gente coleta suave, né, vaginal, do introito vaginal, às vezes um pouco mais de profundidade também, para detectar um exame que chama PSA, que é para detectar a presença de espermatozoide ali na vagina. Também coleta material para fazer DNA. Então, assim, se o agressor não usou preservativo e houve penetração pênis-vagina, vai ter DNA dele lá dentro, ou vai ter sêmen lá dentro, mesmo que não houve ejaculação. Se não tinha preservativo, vai ter alguma pista dele ali no introito vaginal, dentro da vagina, vai ter desse agressor para a gente poder identificar. Então, de rotina é feito o exame PSA para detectar sêmen, o DNA às vezes é feito também. Então, agora, se houve uso de preservativo, se ele usou luva, por exemplo, se ele não deixou nenhum fio de cabelo dele no corpo da vítima, o que acontece às vezes que dificulta muito também o nosso trabalho é a vítima fazer higiene pessoal antes de ir procurar o atendimento. Né? Tomou banho, usou chuveirinho, etc. Aí, assim, nós não vamos conseguir coletar o PSA, não vamos conseguir coletar DNA, porque a vítima fez a higiene. Em boa parte dos casos também, a vítima não procura imediatamente o atendimento, nem na polícia para fazer o boletim de ocorrência, e nem no IML, porque quem solicita o exame do IML é o delegado. Então, primeiro tem que ir na delegacia. Para a vítima ir à delegacia imediatamente depois do estupro ou de um abuso, é muito difícil. Eu não sei a porcentagem, você deve ter visto isso já, mas não, eu acredito que não seja a maioria, né, Tainá? Então aí dificulta, né? Ah, passou 5 anos já. Poxa, aí fica complicado. O que a gente pede para às vezes, quando a pessoa passou por um atendimento, por exemplo, na cidade, teve um estupro e ela foi passar um atendimento no hospital, na cidadezinha dela lá, que não tem IML, né? Procurou atendimento no hospital, às vezes, para tomar a pílula do dia seguinte, porque ficou com medo de ter engravidado, etc. Essa vítima vai passar por atendimento médico lá no local. E aí a gente pode solicitar, o delegado pode solicitar o prontuário hospitalar para a gente ver se no prontuário tem descrição da parte do médico que atendeu, ginecologista ou clínico geral, plantonista, para ver se tem a descrição da lesão que ele viu. Então é importante, até o curso de medicina legal nas universidades é importante para eu ensinar os alunos a descreverem direito as lesões que eles veem, porque às vezes o meu exame vai depender da análise do prontuário deles. Então é importantíssimo
pelo menos a base, um pouquinho, o pessoal ter para descrever adequadamente uma lesão. Porque se descrever mal, ou com letra ilegível, né? O médico quase não tem letra ilegível, ou não souber descrever, ou não observar isso, não me ajuda. Não ajuda o médico legista, não ajuda o delegado. Mas não conheço assim, nada para disfarçar assim, a limpeza, né, Tainá? Se você limpar exaustivamente a vítima, não vai sobrar material genético para analisar. Se usar preservativo ou se fizer uma higiene bem consistente ali do local, do introito vaginal, também não vai ter substância para examinar. Então, isso pode ser uma técnica de disfarce, de ocultação aí do estudo. E aí, eu queria saber o que acontece na faculdade de medicina que os médicos realmente não conseguem escrever, né? Uma coisa que a gente entenda. O que acontece? Não sei. É requisito? Entrou em medicina, não... Pré-requisito, tem que ter a letra feia. Eu acho que antigamente, quando tinha bastante aula, né? As faculdades tinham muita aula, o professor ficava no alto ali no anfiteatro, falando, e o pessoal ia anotando tudo que ele falava, e desenhava e escrevia na lousa. E tinha um pessoal com letra mais bonita que montava os cadernos, os famosos cadernos de turma, né? Todo mundo xerocava o caderno do cara que tinha a letra mais bonita e anotava tudo, porque esse caderno virava meio que uma apostila básica do curso. Hoje em dia, que os cursos têm esse negócio do autoaprendizado aí, do PBL, não tem mais aula. Né? Então não tem o professor catedrático lá em cima do anfiteatro falando, o pessoal anotando. Quando tinha, você tinha que anotar mais rápido, então a letra saía feia e você acostumava a fazer uma letra ilegível. Eu acho que minha teoria é essa. Ou o cara que atende muito, o volume de atendimento é alto, o cara tem que fazer receita rápido porque ele tem mais 30 lá fora para atender. Mas é tudo desculpa, né? Desculpa para escrotice, né? Assim, por lei, a gente tem que fazer, pelo Código de Ética Médica, nossa letra tem que ser elegível em prontuário e em receituário. E uma das aulas que eu dou para o pessoal da medicina é sobre documentos médico-legais, para ensinar eles a se precaver de eventuais processos no futuro, como se prevenir, né? Como que eu não vou ser processado? Não dá para você não ser. Você pode evitar acontecer demais. Uma das coisas é letra legível em prontuário e receituário. Se você escreveu com letra legível, passou a visita em tal horário, viu o paciente, ele estava bem, né? Se acontece alguma coisa depois você leva o processo, fala, não, eu anotei, está aqui. O juiz que vai ler não é obrigado a saber decifrar sua letra horrorosa. Né? Então, no processo, o juiz vai ver, não, doutor, realmente, o senhor escreveu, parabéns pela sua letra, o senhor tem uma letra bonita, eu consegui entender. Então, eu acho que, Tainá, tudo que a gente lançar de teoria para essa letra horrorosa é desculpa para desleixo. Eu tento caprichar um pouquinho na minha, mas minha letra, quando eu operei os 2 ombros já, por esporte, etc. E quando eu escrevo com a esquerda, mas a maioria das coisas eu faço com a direita também. Então, eu sou ambidestro de natureza. Quando eu operei o braço esquerdo e fiquei imobilizado com o braço esquerdo, eu já estava fazendo ortopedia. E aí eu precisei escrever com a mão direita. Aí os colegas de residência falaram, nossa, João, você podia ficar operado para sempre, porque sua letra com a mão direita é melhor, mais legível. Por que você escreve com a esquerda? Que horror! Não sei. Eu gosto mais da esquerda para escrever. Sempre. Você podia ficar com essa tipóia pro resto da vida, porque sua letra com a mão direita é mais bonita. Escreve com a direita. Não gosto. Eu gosto de escrever com a esquerda que vai mais rápido. Mas... Hoje você está no plantão, você está escrevendo com a esquerda ou com a direita? Não, aqui no plantão é tudo eletrônico, prontuário eletrônico, receituário eletrônico, é computador. Eu só assino, eu imprimo e assino. E aí você está assinando com qual? Eu assino com a esquerda, tá? Eu assino com a esquerda. Na lousa, na Unimar, eu dou aula, às vezes, tem hora que eu escrevo com a direita, tem hora que eu escrevo com a esquerda, depende para onde eu estou virado para falar para o pessoal. Se estou virado para um lado, eu escrevo com a direita, para o outro eu escrevo com a esquerda. Que legal. Eu nunca conheci alguém que conseguia escrever com as duas assim. É meio ruim. Às vezes você vai fazer uma coisa e não sabe direito qual mão que usa, né? Tênis, às vezes eu vou jogar, a bola vem do lado esquerdo, ao invés de eu bater com a direita do lado reverso, eu jogo a raquete para a esquerda, né? Na época que eu fiz aula, o professor falou, você não pode fazer isso, cara. Eu falei, por que não? Eu consigo fazer com a outra, deixa eu fazer. Mas
É estranho. Tem coisa que você vai fazer e fala, poxa, e agora? Qual mão que eu vou usar, né? Menos futebol. Futebol eu sou péssimo com as duas pernas, não sirvo para jogar futebol. Nem eu, mas né, também não tenho tamanho nem capacidade física para tanto. E Júlio, eu queria ter feito uma pergunta na hora que a gente estava falando do auxiliar de necrópsia que eu acabei esquecendo, mas o auxiliar de necrópsia, ele não precisa ter algum, ele precisa ter algum curso específico ou não? O concurso é Boa, para nível boa. Isso. médio? Eu comecei a falar disso e fui pro perito criminal. Não precisa. O auxiliar de necrópsia não precisa ter curso superior. Ensino médio pode prestar o concurso para auxiliar de necrópsia. As duas carreiras principais na polícia científica é o médico legista e o perito criminal. Mas tem o auxiliar de necrópsia, o atendente de necrópsia, papiloscopista que está na polícia civil, não está mais na polícia científica. Tem o fotógrafo que está na polícia científica também, junto do IC, né, no Instituto Criminalístico, não no IML. No IML é a carreira de médico legista, auxiliar de necrópsia e atendente de necrópsia. São essas três aí. O atendente de necrópsia não faz necrópsia. O atendente de necrópsia, ele trabalha no IML na parte do relacionamento com o familiar, na parte administrativa, etc. Mas ele não abre cadáver. E também é curso ensino médio, também não Legal. precisa de curso superior. Para médico legista, precisa do curso de medicina. Para perito criminal, pode ser. Tem uma vasta gama de cursos superiores que pode prestar o concurso para perito criminal, que eu não me lembro de cabeça quais são, mas é um monte. Não, são vários mesmo. A semana passada mesmo, a Thaís Vendramini, que é veterinária, ela falou que veterinários também podem ser peritos Pode. criminais e é Sim, bem sim. legal. Uhum. Dentista, E esse. engenheiro. Uhum, sim, verdade. E esse fotógrafo, ele entra lá na sala, tipo assim, se precisa documentar alguma parte do corpo específica, ele tá lá e ele faz as Não. fotos ou não? Não. Quem faz Ah, a foto da necrópsia é o próprio médico legista mesmo. O fotógrafo criminal ele fica no IC mais na parte de fotografia de local de da cena de acidente, crime. isso, arrombamento, cena de Entendi. crime, etc. Mas no IML quem tira foto é o médico legista mesmo. Tem lá um Legal. monte de coisa que. Tem aula de fotografia também na Ah, isso que academia eu de ia te polícia para a gente perguntar, aprender a se você usar. tem algum Tem, treinamento, tem aula. para fazer. Tem. Ah, que Tem, legal. mas assim, de acordo com as normativas lá, a gente tem que tirar foto com uma máquina própria do IML e salvar ela num formato específico lá, que é o REAL, não lembro o que lá das contas. O formato não é JPG, é um formato específico lá para não ser factível de adulteração a foto. Então a gente usa uma máquina super arcaica lá, que é do Estado, né, que está lá no IML, lá aquele, com aquele com aquele selinho de patrimônio, né, tal. A gente não pode usar o celular, por exemplo. Né? Só que assim, às vezes a máquina não está funcionando, às vezes não tem a máquina, está quebrada. Aí você tem que tirar o celular. E o celular facilita, porque o celular, assim, você não precisa nem saber tirar foto, né? Você aponta ali e tira. Mas tem que ter um cuidado para essas fotos não vazarem do celular, não cair em rede, não. Então, assim, o que eu faço quando eu preciso usar o celular, porque senão eu fico sem foto, imediatamente passar para o computador do IML e apagar, deletar elas completamente do meu celular. Legal. E queria saber qual que é o assunto preferido que você seleciona, assim. Você falou que tem que escolher, selecionar bem os casos, né? Porque você tem pouca Uhum, matéria. E eu uhum. queria saber qual que você mais gosta de ensinar, qual que é o mais interessante, qual que os alunos A mais gostam também. traumatologia forense, a traumatologia é a mais legal e bem a parte específica de ferimento pérfuro contundente, que é por projétil de arma de fogo, o agente pérfuro contundente mais comum é o projétil de arma de fogo. Esse o pessoal fica perguntando, vai ter aula de balística? Vai ter aula de balística? Vai ter aula de traumatologia forense? Dentro disso vai ter o agente pérfuro contundente, que é o projeto de arma de fogo, que ensina a ver a distância do tiro, como que você calcula se o tiro foi dado de curta distância, média distância, longa distância, quais os vestígios que deixa no corpo um tiro, né? Calibre de arma, e aí tem várias fotos, assim, ferimentos causados por projeto de arma de fogo de diferentes calibres. Essa é a preferida do pessoal
E por despertar mais o interesse deles, acaba sendo a minha preferida também. Eu gosto de ver os alunos interessados na aula. Eu não gosto de dar uma aula que não tem, que ninguém está se interessando só porque eu gosto do tema, né? O que eu acho mais importante é a de documentos médico-legais, porque mesmo que você não vá ser médico legista, você precisa saber o que fazer direito como médico, como preencher direito um atestado, que é direito do paciente um atestado, como preencher um prontuário direito. Então essa é a minha aula que eu acho mais importante. Mas a que eu gosto mais é a de traumatologia, porque é que os alunos gostam mais. E eu gosto de ver aluno acordado na aula, não gosto de ver aluno dormindo. Legal. E você quer contar mais alguma coisa pra gente? Quer falar sobre alguma coisa? Tem alguma história bizarra aí que você viveu? Da Tainá, acho que a mais bizarra foi aquela que eu te falei das duas crianças. Né, foi a mais. Tem várias, né? Eu sou meio sorteado aí, sempre para os casos mais famosos aí. Sou eu que faço sempre, eu não sei qual que é a minha, o imã, né, para casos famosos aí da cidade, da região. Mas, assim, eu peço até desculpas para você, eu não posso comentar sobre eles, né? Mas tem Não, vários, claro, eu né? entendo Tem perfeitamente. vários casos assim bizarros, né? De homicídio duplo, né? De mãe e filha, por padrasto. Você deve saber de qual caso estou falando. Que foram enterradas, tal. Então assim, tem muita. Eu costumo falar que assim, a hora que eu entro em casa depois do plantão, eu deixo tudo do lado de fora, inclusive a roupa, porque se eu contar um quinto do que eu faço em casa, eu não entro mais em casa. Ninguém me deixa, ninguém vai me deixar mais conviver com eles em casa se eu começar a contar o que acontece. Ah, como é que foi seu dia hoje no plantão? Normal. Mas você conta Foi alguma. bom, um dia Foi bom, normal. foi um dia normal. Mas conta alguma coisa que aconteceu. Ah, nada diferente do meu dia a dia. É o de sempre. Não dá para ficar. Eu não posso fazer os outros sofrerem o que eu já sofro. Desnecessariamente. Eu preciso sofrer. Eu preciso estar ali. Alguém tem que fazer isso. Senão não tem prova. Então, aquele velho it's a dirty job, but someone's gotta do it. Né? Tem um trabalho sujo, mas alguém tem que fazer. É. E você quer dar alguma dica para quem quer se tornar médico legista? Bom, primeiro de tudo, torce bastante para aparecer outro concurso, está difícil. O Estado está cortando um pouco os gastos aí, mas fica de olho em edital de concurso. Sempre entra, digita no Google edital concurso médico legista. Sempre vai aparecer nos resultados lá. Abriu o edital, pega livro, começa a estudar o Genival Veloso França, que é o mais famoso autor aí de medicina legal brasileiro. É a Bíblia da medicina legal, tem que estudar isso aí, de cabo a rabo, inteiro, da primeira à última página, decora tudo esse negócio. É grande, mas enfia o pé na jaca e decora. Mantenha um preparo físico adequado para passar na prova física, porque tá no edital, você tem que passar. Tem prova física, você tem que passar e tem que fazer. Ah, mas médico legista fica só na mesa, pode ser acima do peso, não precisa ter preparo físico. Está no edital do concurso, então você tem que passar na prova física. É corrida, flexão, barra fixa, abdominal, é bem fácil. Só que assim, mantenha um preparo físico, porque senão você tem que correr atrás na hora que aparece o edital, né? Apareceu lá, prova física, e tem gente que fala, nossa, eu vou deixar para fazer um regime perto do dia da prova física. Não vai adiantar. Então, você tem que estar preparado. Você não O precisa estar. concurso é meio que o padrão da polícia É o mesmo, padrão, exatamente. o exame físico e psicológico? A prova é mais direcionada, né? Tem CAI, coisa de medicina legal, mais, com maior peso na nossa prova do que na de delegado, por exemplo. E a prova é discursiva ou objetiva? Tem as duas, tem a primeira fase que é teste, a segunda Ah, fase é discursivo. legal. E aí na prova tem Entendi. a prova física, tem o PAF, né? E prova de aptidão física, depois tem o PAP, a prova de aptidão Inclusive, deixa eu só psicológica. falar uma coisinha aqui rapidão, Uhum. que meu irmão é personal e ele dá esse tipo de curso do TAF, de Verdade, preparação, olha que realmente, para quem beleza. faz. Aham, meu irmão é foda. Ó.
Não, muito bom. Se eu soubesse, bom, eu já fazia exercício antes do concurso, mas é bom você falar pro pessoal que tá ouvindo aí, já que já fez a propaganda pro mano já. Já faço o merchan aqui, né? Merchan total, você é advogada e marketing também. Muito bom. Exatamente. É que eu tenho 3 empregos, lembra que a gente tava conversando, né? E realmente eu trabalho numa Ô, agência de publicidade. pronto aí, ó, tá vendo? Você já fez um merchan do irmão top, já excelente, tá? Mas a dica que eu dou é essa, e assim, mesmo que você não gostar do que você vai ver depois, a maioria das pessoas acaba seguindo a carreira. A maioria que desiste não é por conta do tipo de trabalho que a gente faz, é por conta da situação de trabalho dentro do Estado. Assim, o primeiro colega da minha turma, primeiro colocado, ele exonerou com 2 semanas, porque a carga horária assim, depende de quantos legistas tem na cidade. Se tiver 2 legistas na cidade, você dá plantão de 24 horas dia sim, dia não. Né? Então, tem colega que acaba exonerando pela condição de trabalho e não Nossa, que pela profissão em pesado. si. É pesado. Tem lugar que está em dois, Nossa. tem cidade que está em dois. Porque o déficit de, médico, de quadro de médico legista é enorme. Não tem, não abre concurso, não preenche as vagas, tem mais gente aposentando do que entrando. Então tem local que está, aqui em Marília a gente está numa situação até que privilegiada, com uma equipe excelente, os colegas aqui de Marília, todos são excelentes, mas tem local aí que tem 2. Você dá plantão dia sim, dia não. Aí fica puxado. Né? Mas É prepare-se para complicado. o concurso e prepare-se para o que vem depois, principalmente, que depois é coisa, coisa pesada. É, e além disso tudo, você ainda tem 30 empregos, né? A gente tem que ficar, ter fontes de renda diversificadas, né, Tainá? Senão você acaba dependendo de uma coisa só, às vezes essa coisa você tem que acabar saindo, né? Eu já quase exonerei uma vez da carreira, porque fui submetido a um estresse que eu não estava afim de levar para frente. E aí a esposa falou, ou a medicina legal, ou eu, ou a sua família. Eu falei, bom, minha família, né? Cheguei a fazer a carta de exoneração e aí as coisas acabaram se resolvendo e eu voltei atrás e guardei a carta. Mas eu guardo ela até hoje. Ela está guardadinha numa pasta. É bizarro, né? E Hum. eu achei muito legal também que você falou no começo da sua situação, né, financeira e tal, porque isso é sim uma barreira na profissão, né? Normalmente os médicos gostam de ostentar, são de família rica, as pessoas que fazem medicina, né? E é importante a gente também falar sobre as pessoas que não são de família rica, né, herdeiras aí, e que vêm de uma já linhagem, né, de médicos na família e conseguem construir, conseguem fazer a faculdade, conseguem passar em concursos, Sim. porque realmente depende muito da sua capacidade, do quanto você quer aquilo e do quanto você luta por aquilo, né? Sim, o homem é produto da sua dedicação, da repetição e do seu empenho. Né? É, lógico, oportunidades facilitam um pouco as coisas, mas nem sempre a facilitação significa um melhor desempenho lá na frente ou uma melhor condição de vida lá na frente. Muitos colegas que ganham coisa de mão beijada acabam não tendo um desempenho profissional tão bom, uma vida pessoal muito boa, porque né, ou não dá valor, ou não, não construiu aquilo com muito sofrimento, com muita dedicação. Né? Então acaba um castelo de areia. Né? Mas o perfil do médico mudou bastante, viu, Tainá? Eu estou dando aula faz algum tempo já, então fui observando a mudança no perfil dos alunos e a mudança. Eu dou aula numa faculdade que é privada, né? Então, assim, o curso é caro, mas através de financiamento, etc., facilitou bastante. Só que na faculdade pública, a gente vê justamente o contrário. Né? Na faculdade pública, geralmente, o poder aquisitivo é até maior, porque você tem que ter tido uma condição prévia para chegar no vestibular, para passar no vestibular. Então a gente vê uma condição social até mais alta aí na faculdade pública do que de medicina, especificamente, do que na privada, às vezes. Né? Mas mudou bastante o perfil, viu, Tainá? O estudante de medicina mudou o perfil socioeconômico, sem contar outro tipo de perfil que alterou, porque
As gerações são diferentes. Eu tenho uma filha de 12 anos, vai fazer 13. Assim, não adianta eu achar que ela vai ser igual as coisas que eu aprendi, ela também vai ser. Não adianta, a gente tem que se adaptar às gerações, às mudanças, né, que a humanidade vai passando. Eu tento ser o mais moderninho, entre aspas, aí, possível, até com os meus alunos. Né? Eu não posso falar, ser aquele professor lá, rigidez, tal, militarzão na aula, não adianta. Eu não vou ter aluno se eu continuar, se eu ficar nessa. Né? Então você tem que acostumar com a mudança da humanidade, não tem jeito. Sim. Quem não se adapta, Eu tô morre. sabendo como você é de professor, né? Tenho informações. Eu espero que boas, eu espero que informações boas. Nossa, ótimas. Duas amigas minhas que fazem medicina, né? Foram suas alunas no ano passado, Uhum. falaram muito bem de você. Legal, pô, que Porque bom. eu não te conhecia, né? Aí Legal. elas falaram, nossa, por favor, entrevista o Júlio, ele é incrível, Que não sei o que legal, pô, lá. bacana. Eu tento despertar o interesse deles para a matéria e ser o melhor professor possível dentro da minha limitação técnica ali, do meu conhecimento. Eu tento passar para eles o máximo que der, porque eu acho que você está fazendo um curso que depende muito de gente com mais experiência, de gente com mais conhecimento, para você adquirir pelo menos um rumo para onde você deve ir. A medicina é um negócio que, assim, você não imagina que tem tanta coisa para fazer dentro da medicina. Eu tento passar isso para os alunos também. Falo, dá para você ser pesquisador, dá para ser consultor de pesquisa e desenvolvimento como eu sou, dá para trabalhar de médico legista, dá para fazer coisa em rede social. Então, assim, os tempos mudaram. O médico não é mais só um cara com um jalequinho ou vestido de branco com a canetinha no bolso sentado atrás de uma mesa escrevendo a receita. Não, mudou, né? A humanidade mudou, a profissão mudou, a gente tem que se adaptar. A telemedicina vai acabar com a medicina. Bicho, quem fala isso falava também que o e-mail ia acabar com o fax. Ou, sei lá, o, o Spotify ia acabar com o disco de vinil. Pô, se liga, né? Assim, a gente tem que se adaptar. O Spotify acabou com o vinil? Não, tem gente que curte vinil. Né? Super hypado o vinil. A gente Então, gasta mó grana pra comprar disco, que isso? então, quem tem vinil hoje em dia é rico, né? Quem tem Spotify, todo mundo tem Ai, não é Spotify. não. O que eu tenho e o nosso é bem velhinho, coitado. Ele luta pra tocar uma música dos Beatles. É duro. Não, mas assim, você tem que se adaptar. A telemedicina está aí. Quem não se adaptar a ela vai ficar por trás. Né? Não tem jeito. É quase uma imposição da, da sociedade hoje, a telemedicina, dos convênios, dos planos de saúde, da própria sociedade. Tem gente que quer ser consultada à distância, tem gente que precisa. Sim, psicólogo mesmo agora, basicamente, Então, na pandemia a gente pela viu a evolução internet, disso. Né? né? Na pandemia nós vimos isso aí. Foi, foi imposto isso, né? Ou a pessoa mudava ou ela mudava. Sim. Não tinha como, né? Ou morre, ou E muda ou foi uma morre. evolução boa, né? Né? É. Foi. Tem coisa que vem. Tem coisa que foi boa, né? Tem coisa que foi ruim que a gente vai ter que. Vai Não, ter tudo que. foi péssimo, né? Mas Não, essa coisa. questão da gente digitalizar mais o mundo, mais rápido, né? Informatizar todas essas áreas, porque tinham muitas áreas arcaicas, como o direito também, como a medicina, no caso, né? Que era muito tato com a pessoa ali. Então, por esse lado, sim, acho que foi bom. Tem coisa que a gente. Tem choque que a humanidade toma que torna a gente. Que faz a gente evoluir, né? Teve coisa que apareceu na pandemia que eu acho que a gente tem que apagar da memória. Mas teve muita coisa boa que surgiu de aprendizado aí. Eu acho que com certeza todo mundo vai sair diferente depois disso tudo aí. Profissionalmente, pessoalmente. Sim, com certeza. E se tem alguma coisa mais para falar? Alguma dica? Alguma frase motivacional? Só agradecer você só para a oportunidade de falar sobre a profissão, de bater um papo com você. Acho que a gente você deixou fluir legal. Acho que até teve hora que eu falei até fugir do assunto totalmente, né? Você me puxou de volta, é bom, Normal, não, é normal, normal. normal. Ontem, no episódio que eu gravei com a Carol, a gente falou várias abóboras, nada a ver com o tema, e tudo bem. Não, acontece. Quando você deixa livre, a pessoa vai, né? Eu gosto de falar, então foi embora. Mas eu queria agradecer de verdade. Acho que quem ouvir
vai ter uma noção do universo da medicina legal diferente do que podia ter no começo. Aí fala, pô, não era bem isso que eu achava que fazia. Né? Então, tomara que desperte o interesse das pessoas. E se eu falei alguma coisa tecnicamente incorreta aí, peço que os colegas aí me corrijam no privado. Eu falo, pô, Júlio, você falou lá, estava errado, cara. Não, me corrige. Eu aprendo também. Estou aprendendo todo dia. Com certeza, todo mundo, né? Ninguém acerta sempre, tá todo mundo errando e tá tudo certo. A Claro. gente aprende. Esse é o objetivo da vida, né? A gente aprender a cada dia. Melhorar um pouquinho, Mas né? eu quem agradeço, porque você nem me conhecia e uma doida do nada no Instagram, oi, tudo bom? Quer gravar um podcast? A gente confia. Eu adorei, muito obrigada por estar aqui, por disponibilizar seu tempo do plantão para estar aqui no The Crime. E eu tenho certeza que você ajudou muita gente que quer ser um médico legista no futuro e que estuda para isso. Acho que a informação é o que a gente precisa buscar realmente para a gente saber o que vai fazer, né, no futuro, na profissão, na prática, que é bem diferente da teoria. Isso aí. E é isso, então. Muito obrigada. Se quiser dar tchau pro pessoal aí, já a Tchau, gente já para de pessoal. gravar. Tchau, pessoal. Pode parar de gravar. Bom, gente, então é isso. Muito obrigada por ouvir até aqui. Um beijo e até o próximo episódio.